Cleiton. E aí? Ok, está tudo a entrar novamente. Ok, vamos recuperar e tu vais abordar justamente através de um exemplo vivo de um povo concreto brasileiro, os Yanomami, e vais falar certamente do modo como eles regulam as relações entre si, incluindo os desentendimentos. Vamos a isso. Exato. Assim, nós vamos ter... Quando eu cito zapatismo, eu cito porque o que fizeram os zapatistas? Pegarem armas e falaram assim, nós não vamos pedir para demarcar as terras. Nós vamos aqui defender a nossa terra e defender o nosso modo especial, particular, específico de existência. Não é? Os Yanomamis foram atacados nos últimos 4 anos pelas milícias, pelos grileiros, pelos garimpeiros, pelo agronegócio. Garimpeiros sabem, explica o que é grileiros. Garimpeiros sabem que são os que procuram minerais, mas nomeadamente ouro e outros metais preciosos, mas grileiros, explica o que é, por favor. Grileiros é o seguinte, ó, aqui no Brasil, a burguesia agrária faz um documento falso de posse da terra e coloca dentro de uma gaveta cheia de grilos. Esses grilos produzem uma espécie de pátina na folha, e essa folha, então, parece uma folha velha, antiga. Né? E eles apresentam esse documento nos cartórios dizendo que é um documento de 60, de 100 anos atrás, tal. Esses são os grileiros. Por isso que chama grileiros. Ou seja, são indivíduos que se apropriam ilegalmente de vasta quantidade de terra, não é? Na ordem não é de apenas de hectares, nem de centenas, é de milhares de hectares avançando pela floresta amazónica adentro e pelo próprio sertão, enfim. E isso coloca em causa o modo de vida e a própria existência de povos indígenas originários. Porque aí, os povos originários. Porque o que acontece com isso? Que o cara vai dizer que eles estão lá há 200 anos, entendeu? E que ele já tem o direito àquela terra, porque ele usou aquele documento falso, né, para provar. E até nesse último governo, antes do governo Lula, né, não sei como é que o governo Lula vai agir, isso foi muito, muito forte, muito evidente. Né? É claro que a ação dos garimpeiros e a ação das madeireiras, e aí é bom que se diga que são madeireiras norte-americanas, são madeireiras norueguesas, são madeireiras canadenses, né, que financiam a bandidagem e a matança e o estupro das crianças Yanomamis no Brasil. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é que os zapatistas tomaram armas e defenderam suas terras contra os invasores. E que só agora os povos originários começam a ter essa ideia de que eles têm que se livrar da FUNAI, têm que se livrar do governo, têm que se livrar da tutela do Estado para autodemarcar as suas terras e manter, ainda que pela força, as suas terras. Olha, isso tem a ver com aquilo que acho que foi o Delson que falou no chat, que assim, a violência eventual dos Yanomamis
contra esses garimpeiros, esses invasores, não pode ser vista como uma violência fortuita, gratuita. Mas como uma resistência às forças dos povos originários, mexicanos, maias, torrolobales e assim por diante, né, tomaram as suas cidades e mantiveram, ainda que pelas armas, pela força, né, a sua forma de existência. E aí eu não estou entrando se eu concordo ou não concordo com a forma de existência. Não é? Porque eu posso discordar da forma de existência. Só que nós todos devemos pensar na seguinte questão: as pessoas podem, e os grupos sociais existentes nesse mundo, podem e devem autodeterminar-se independente da nossa vontade, né? E cada um tem a sua... Isso não significa, por exemplo, em certos grupos maias, as mulheres não têm direito à terra. E, obviamente, que eu sou contra esse tipo de discriminação feminina. Em certos grupos de povos originários brasileiros, só ocorre a mesma coisa. Então, há um movimento feminista indígena ou dos povos originários que nós, evidentemente, fortalecemos e apoiamos. Mas, independente disso, a autogestão, né, a auto-organização deles e a sua luta não pode ser confundida com a violência do opressor. Não é? Porque os garimpeiros, né, os madeireiros, tiveram a seu favor a Polícia Federal, né, o Exército, as Forças Armadas, né, que todas se calaram, no mínimo, se calaram em relação aos assassínios, aos estupros, às invasões de terra, a poluição com mercúrio dos rios, que são fundamentais para o estilo de vida dos Yanomamis. Aqui no Brasil, Darcy Ribeiro dizia que, desde a colônia, era um aprendizado. Você quer acabar com os povos originários brasileiros, é acabar com a floresta, porque os povos originários brasileiros são diferentes dos povos, eu vi um artigo sobre isso, são diferentes dos povos originários mexicanos, que são povos mais citadinos, né? Citadinos, ou os povos peruanos. Aqui, os povos são mais povos de floresta mesmo, né? E são um pouco mais nômades do que... Não são completamente nômades, mas são um pouco mais nômades que os outros, que povos de outros lugares da América do Sul. Ora, o que eu estou dizendo com isso é que a resistência não pode ser confundida com violência estatal e institucional. Da mesma forma que aqueles jovens portugueses que estão desempregados, né, aqueles pessoas que estão aposentadas e estão recebendo pouco, e que na época da crise de 2012 em Portugal saíam de madrugada com vergonha para pegar lixo para pegar comida na lata do lixo, né? E eu estava em Portugal, eu vi isso, né? E quando nós todos nos revoltamos, todos os portugueses, e eu estava junto fazendo a luta contra a Troika aí em Portugal, nós olhávamos essa gente, essas pessoas, com os mesmos olhos que nós olhamos os Yanomamis hoje, né? Eles têm direito à vida, direito à resistência, direito à existência. Então, o abolicionismo penal ele não pode ser imune, né, à situação de classe e à situação do mundo capitalista. Afinal de contas, é o mundo capitalista que estruturou o Estado de Direito e o Estado de Direito que estruturou a sociedade punitivista. Mais questões? Nós aproximamos-nos do fim, mas ainda temos seguramente mais 10, 15 minutos, se o Cleiton nos der esse privilégio. Mais questões, para não ficarmos apenas pelos meus comentários e pelo Francisco, ainda que tenha sido muito pertinente. As minhas orientandas, Bruna, Inês, para não me deixarem ficar mal.
Vai a favor do abolicionismo penal, então quais é que seriam as soluções para isso? A Inês acabou de colocar uma questão pertinente, de demorada resposta e que não é fácil, mas que implicitamente tu já abordaste no início, mas eu vou complementar a pergunta da Inês, dirigida a ti, que és manifestamente um conhecido abolicionista penal. Que medidas temos que implementar? O que é necessário fazer para darmos passos no sentido desse abolicionismo? Isto é, colocando o abolicionismo no nosso horizonte, que será certamente um horizonte também das nossas vidas e para lá mesmo das nossas vidas. E já agora eu acrescento. Aliás, eu fiz esse comentário logo no início. Há aqui vários patamares da luta de todos nós por medidas, umas de longo prazo e outras de curto prazo. E eu acrescento, porque eu creio que é muito pertinente, e infelizmente não temos aqui nenhum brasileiro neste momento, hoje. Não, faltaram os nossos alunos brasileiros. Estão ali. Num momento de viragem, permite-me que eu diga isto, num momento de viragem política, com todas as limitações que nós sabemos que tem, mas neste momento de viragem, de regresso ao poder do Lula, de uma nova presidência do Lula da Silva, no contexto do sistema carcerário, do sistema penal carcerário, o que é que tu pensas que seria necessário fazer para tirar o Brasil da posição que tem, da posição destacada que tem, numa lista que eu acho que é uma lista maldita? Ok? Pronto. É uma questão muito concreta que eu creio que responderá parcialmente à interpelação da Inês. Se tu responderes, a palavra é tua. Olha, Inês, o Fernando já disse tudo. Assim, é uma questão muito complicada, muito difícil. Mas o movimento abolicionista ele precisa ter duas vertentes. Uma vertente teórica, né, orgânica dele, do próprio movimento, e um movimento social. Este movimento. Eu quero misturar as respostas, né, em relação à questão do governo Lula com isso. Não dá para você esperar de nenhum governo soluções que o próprio governo não faria. Porque se você pegar, por exemplo, as forças que compõem a Câmara dos Deputados ou o Senado, né, você vai ver no Brasil um retorno, por exemplo, das entidades sociais, né, na recuperação de drogados. Quando nós aprovamos a lei antimanicomial, né, em 2002, se eu não me engano, se me falha a memória, que acabava com os manicômios e com os internamentos forçados. Né? Nós aprovamos há pouco tempo atrás as interdições involuntárias. Então, não depende unicamente do governo, embora o governo possa contribuir, ou pelo menos não atrapalhar, o movimento social. Agora, também se não houver movimento social, organização dos presos, organização das mães, organização da família, e se também não tiver uma discussão social dentro das universidades, das escolas, porque o sistema punitivo,
ele está no coração das pessoas. Então, se você faz uma prova, por exemplo, a nota é o sistema punitivo. Não é? A cobrança da sua presença é o sistema punitivo. Então, o sistema punitivo ele é reforçado por pequenas manobras, por pequenos mecanismos diários. Então, precisa de um movimento social. Eu digo lá na UFOB, onde eu dou aula, ou onde eu discuto com meus colegas, chamados de alunos, que eu sou não professor, né? Que o meu lugar é um não lugar, né? Que eu não quero esse lugar onde a administração me dá a caneta, a administração me dá o poder, a administração me coloca numa situação onde eu sei e o outro não sabe. Então, esta relação, essas mudanças, elas acontecem a partir de movimentos diários. Né? O Fernando Bessa, por exemplo, ele participa de estruturas de jornais, como a Convergência, que chama, né, Fernando? O jornal? É um jornal que o Fernando participa, e também das lutas sociais, porque ele sabe que não adianta ele só discutir dentro da universidade. Tem que ter um movimento social, porque é esse movimento social que vai dar passos para o abolicionismo. Se hoje você tirar as pessoas da cadeia, sem que tenha um movimento social que os acolham, né, você vai colocar toda a população contra você. Então, é preciso que esse movimento social ganhe espaço, é preciso que esse movimento social, como foi na Noruega, né, com o Christie, fizeram movimentos social na Noruega, abolicionista, como foi com Michel Foucault, né, que fez um movimento social em relação à questão, envolvendo prisioneiros, advogados, juristas, pessoas comuns, pessoas da comunidade. Então, o que nós temos que discutir é nossas relações diárias. E essas relações diárias elas acabam se inserindo ali, né, no processo de punitividade. Obviamente que se seu irmão, Inês, cometeu um erro, você vai ver esse erro do seu irmão, como você gosta muito do seu irmão, digamos que você tem irmão, né? Ou irmã, ou mãe, ou pai, né? Se você gosta muito deles, você vai ver isso como uma situação problema e vai tentar resolver isso de uma outra maneira, não com o encarceramento dele, né? Não com a punição que o coloque na sociedade como incapaz, inclusive, de arrumar emprego, né? A pessoa se torna algo execrável no mundo social, ela fica carimbada para sempre, depois que ela vai para dentro de uma penitenciária ou depois que ela é condenada juridicamente. Então, não é uma solução fácil, né? E creio até, Inês, o seguinte, que cada povo com as suas diferenças políticas e organizacionais, vão ter respostas diferentes para o mesmo problema. Né? E nós também temos que considerar esse tipo de coisa. Nós temos que romper com essa ideia de que nós temos uma solução padrão que serve para tudo quanto é lugar, porque isso é a universalização da lei, por exemplo. Né? Essa ideia de universalização da lei. Nós não temos uma solução para tudo, né? Ou que caiba em tudo quanto é lugar. A solução dada no Brasil vai ser diferente da solução dada em Portugal, vai ser diferente da solução... Agora, o capitalismo e a produção precisa da padronização. Se você vir num shopping aqui no Brasil e ir num shopping aí em Portugal, você vai ver que os dois são igualzinhos. Tem a mesma estrutura arquitetônica, tem a mesma ideia de vigilância, tem a mesma ideia de criar um universo próprio, assim por diante. Então, eu sei que isso não é uma resposta contundente e não uma resposta definitiva, porque seria mais fácil falar para você o seguinte, olha, a gente pega um estuprador, por exemplo, né? O cara estuprou, tal, então ele vai trabalhar lá no hospital de mulheres, né, vitimadas, ou coisa parecida. Bom, essa é uma solução que pode ser dada ali em determinado momento, né? Mas não pode ser dada a todos, cada caso é um caso, compreende?
Quando a gente olha a situação problema, a gente não olha o que aconteceu. Ó, matei alguém. Cada assassinato, né, cada pessoa que morre e é morta por motivos absolutamente diferentes, por razões absolutamente diferentes. E nós vamos ter que ter soluções criativas para essas razões absolutamente diferentes, capazes de fazer com que essa coisa tenha tanta reparação do dano, quanto a conciliação, quanto a terapêutica, quanto a assistência material da vítima e do vitimado. Né? Então, realmente nós estamos pensando assim, em novos paradigmas. É preciso uma nova sociedade. Da mesma forma que a gente precisa ter uma nova relação com o meio ambiente, com a ecologia, né? Nós precisamos, com o desenvolvimento, como diz o Bessa, né? no livro Sociologia do Desenvolvimento dele, né? Que é um grande livro, por falar, né? Porque eu estou na frente dele, não, ele sabe que quando eu tenho que criticar, eu critico mesmo, né? Mas é um livro que devia ser lido, porque fala do quê? Fala da nossa incapacidade de continuar desenvolvendo uma sociedade nesse ritmo e desse modo, né? Sem quebrar a Terra, o planeta. Da mesma forma, nós não vamos resolver os problemas que nós temos sociais sem mudar as nossas relações sociais. Então, o movimento social que é preciso ser feito, e é um movimento transversal, que é feito dentro dos partidos, que é feito dentro dos movimentos, que é feito em tudo quanto é lugar, é um movimento de você deixar de ser punitivista. E quando você deixa de ser punitivista, então você concebe, você passa a conceber localmente ali, e até pode servir localmente esse exemplo para outros lugares, soluções criativas para situações, problemas que acontecem todos os dias. Então, eu sei que o governo Lula, por exemplo, vai ser muito melhor, quer dizer, vai ser um obstáculo Cleiton, muito... peço desculpa, porque há um comentário, vê no chat, há um comentário a Lula. Já que vais falar de Lula, há um comentário a Lula. Deixa eu ver aqui o comentário. Eu vou ler para... O conservador de classes Lula da Silva pouco deve realizar suas decisões. Ele legitima essa instituição reacionária. Um exemplo foi quando ele se entregou à polícia no processo injusto, totalmente desviado, fez um crime inocentado, as coisas de direito ainda atribui algum crime no nome. É isto que... já que o governo Lula e já agora a pergunta, uma pergunta muito concreta. Creio que vocês se lembram no início, eu creio que não disse, mas está na apresentação, não disse, mas falei apenas parcialmente. Cleiton tem uma formação de jurista inicial e é depois sociólogo com mestrado em Coimbra. Virgínia Ferreira, a tua orientadora, não foi? Creio eu, se não estou em erro. Quem estudou em Coimbra, a Leonor já saiu, certamente terá sido também professora da Leonor, e depois aqui no Minho. Mas tu não achas que no domínio da justiça, apesar do comentário interessante, enfim, que eu creio que nós temos que considerar o que está aqui dito pelo... eu não sei o nome dele, se me puderes ajudar, como é que se chama? Quem escreveu? Tu conheces? Não sei, acho que é o Delson, mas não sei, não tenho Não, certeza. Nelson, estavas a chamar Nelson, exatamente. Tu não achas que o governo Lula, não obstante as suas enormes limitações e uma certa e um certo perfil conciliador do próprio Lula, a história política dele mostra isso, tu não achas que no domínio da justiça Lula não poderá desenvolver uma estratégia, nomeadamente com o ministro Dino, uma estratégia mobilizando o direito como um instrumento também de emancipação social e política no Brasil e de justiça social? É um comentário. É um comentário, eu sei. Eu sei que é uma pergunta tremenda, não é? Mas não achas que pode ter esse papel? Fernando, a questão é o seguinte, Fernando, a resposta não pode ser sim.
Mas ela também não pode ser não absolutamente. Porque, embora o Lula seja conciliador de classe, né, e as alianças que levaram ele ao poder são alianças muito próximas, né, do Bolsonaro, inclusive, ele traz uma simbologia operária. E essa simbologia operária pode influir bastante no movimento social. Agora, essa simbologia também atrapalha o movimento social, porque hoje o movimento social no Brasil está praticamente dizimado, né? O movimento organizado. O que se tem é um movimento mais de massa e manipulável por causa disso, né? O vice-presidente do Lula e os apoiadores do governo Lula pulam de um barco para outro numa boa, de um dia para outro, né? Um dia eles estão com o Bolsonaro, no outro dia eles estão lá com o Lula, sem problema nenhum, né? E eu não creio, diferentemente de você, de que o direito ou os tribunais de justiça brasileiros sejam ou estejam dispostos a fazer qualquer tipo de mudança social e política capaz de mudar o quadro de correlação de forças da classe trabalhadora no Brasil. Ao contrário, né? Cada vez mais aqueles, se você olhar um pouco, você vai ver, aqueles mesmos que prenderam os Lula foram os mesmos que soltaram depois, né? Viram o estrago que fizeram, apostaram na desorganização da esquerda e depois perceberam que a organização da ultradireita era muito pior para o desenvolvimento da burguesia, né? E fizeram uma meia-culpa e uma meia-volta. Agora, eu não sei se o governo Lula, até por causa da idade avançada dele, talvez seja o último mandato dele, ele esteja disposto a fazer as reformas que ele efetivamente não fez. Reformas de Estado, reformas burguesas de Estado. Cleiton, deixa-me só colocar um elemento fundamental, um facto. O encarceramento em massa foi produzido também, eu até diria sobretudo, ao longo dos primeiros 2 mandatos do governo Lula. Exatamente. E o regime diferenciado... O que é espantoso. E já agora, Inês, só para sublinhar, acho que já ficou claro para vós, nem para mim, nem para o Cleiton, e depois passo a bola para ti, para tu rematares e terminarmos, estamos mesmo em cima da hora. Nem para mim, nem para o Cleiton, o sistema punitivo, tal como ele existe, e nomeadamente a sua expressão mais forte, que é a prisão, é uma fatalidade. Mas uma boa parte da vida da humanidade, e ainda existem exemplos disso, de povos que vivem sem prisão. E eles matam-se menos entre eles do que nós nos matamos. O caso do Yanomami. A pergunta que eu faço, e portanto fechas com a resposta a isto, será que há uma percepção, e certamente, pelo menos o conhecimento dos factos, dos dados estatísticos, eles sabem, mas se há uma percepção política, nomeadamente por parte do ministro Dino, sobre a injustiça que tem sido criada e que nada tem resolvido, que é a violência generalizada a que uma parte da população brasileira está submetida, os mais pobres. Ou seja, nós vamos continuar a assistir ao crescimento do sistema penitenciário e a esta dinâmica de encarceramento em massa, ou Lula, percebendo que de facto isto não tem saída, vai tentar, e poderá ser um exemplo para muitos outros países, incluindo o nosso, que também prende em massa, ao contrário do que é dito aqui, provavelmente aqui na própria Universidade do Minho por alguns
colegas do direito, nós não temos um sistema penal brando, pelo contrário. Será que no caso concreto do Brasil nós vamos assistir a uma inversão deste caminho, que é um caminho absolutamente deplorável do ponto de vista da justiça? Olha, eu sinceramente eu não acredito. É? Até porque assim, o encarceramento ele tem dois vieses, né? Um viés é o viés federal, né? Com a criação dos regimes diferenciados, que são um horror, né? Que é basicamente uma solitária para aqueles criminosos como o Fernandinho Beiramar, por exemplo. Eu não estou defendendo o Fernandinho Beiramar, não. Só estou comentando do regime diferenciado. Do outro lado, você tem os governos estaduais, né, que mantêm as prisões, que fazem prisões, que constroem as prisões com a ajuda do governo federal. Então, aí, o enfrentamento desses governos estaduais não vai se dar, já não está se dando. Né? Então, você vai continuar com esse processo de encarceramento. Mas eu creio que o Edson Passetti está certo, que o que mais preocupa nesse momento não é mais apenas as condições e o encarceramento em massa, mas é esse encarceramento que está sendo feito nas periferias a céu aberto. Então, essas duas coisas, o encarceramento em massa e o encarceramento em céu aberto, você colocando uma determinada periferia isolada, né, do resto da cidade, né, estas situações não creio que vão se modificar sem um grande enfrentamento. E esse enfrentamento não vai ser feito pelo governo Lula. Agora, é claro que isso tudo depende também das forças sociais em jogo, dos movimentos sociais capazes ou não de fazer com que tanto os governos estaduais, que são 27, né, quanto o governo federal, recuem, né, e a burguesia brasileira, como toda e qualquer burguesia, prefere perder os anéis do que os dedos. Né? E aí, então, nós poderíamos ter uma mudança nesse processo. Mas no barco que vai, do jeito que está indo, eu não acredito em mudanças profundas. Não que não haja mudanças. Não, vai haver mudanças. Né? Mas são reformas pífias, né? Diante do quadro desastroso que nós temos. De qualquer forma, eu quero agradecer aos colegas todos a atenção. Quero dizer que me desculpe se eu não consegui, e a gente não consegue, né, explicar tudo o que queria ou dizer tudo o que pensava, ou enfrentar e responder todas as perguntas de forma clara e precisa. Agradecer de coração o meu amigo, camarada Fernando Bessa, e fico feliz em poder contribuir. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, pelo menos. Não é? Sei que a Certamente, gente... ninguém certamente, contribui bastante, né? A gente sempre contribui um pouquinho. Cada um contribui um pouquinho, já está bom, né? Então, se eu contribuir um pouquinho, já fico feliz. E cumprimos aquilo que é a nossa ideia de universidade enquanto espaço de livre debate, incluindo de ideias muito marginais. O que, felizmente, eu creio que não é o caso. Somos minoria neste aspecto, neste campo do abolicionismo penal, mas não creio que sejamos absolutamente marginais. Enfim, veremos o que virá para o futuro. Eu vou, se me permites, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar estas gravações, ficaram 3 blocos e não completos, vou colocar na Blackboard para os alunos que eventualmente não escutaram ou que queiram depois voltar a escutar. E vou colocar, eu já coloquei o texto que me enviaste, já lá está na tua pasta, mas vou colocar também, se me permites, a tua tese, porque ela dá bem conta destas angústias e deste compromisso muito forte do Clayton por tentar compreender como é que o poder, as desigualdades e as injustiças se foram construindo ao longo do tempo. E este esforço de compreensão tem um grande objetivo, que é justamente superar, destruindo o Estado. Mas isso ficará para um outro debate, está bem?
Estava aqui a receber um elogio do Nelson, dar-te os parabéns. Creio que é um colega nosso, um companheiro nosso brasileiro, certamente. E, portanto, foi um prazer estar contigo e espero que ainda em 2023 nos possamos encontrar ou aí ou deste lado. Está bem? Um grande Muito abraço. bom. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau. Beijão para todos Tchau. aí. Tchau. Vou Até desligar. mais.